Bem, eu recebo aqui com muita alegria nos estúdios da Capital FM o vereador Abílio Júnior, do Partido Social Cristão. E ele apresentou uma proposta agora na Câmara Municipal de Cuiabá, um projeto de lei que visa proibir professores de expor posição política em sala de aula. É a chamada escola sem partido. Vereador Abílio, não está comprando uma briga aí com os nossos mestres, com os professores, não? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Bom dia aos que estão nos ouvindo. Eu acho que desde o primeiro dia do mandato a gente tem comprado muitas brigas, mas algumas delas é para o bem da sociedade e aí a gente vale a pena encarar e vale a pena a gente tocar em frente. Mas eu me lembro que quando eu estudava na Universidade Federal de Mato Grosso, você talvez não fosse nascido, o governo brasileiro tinha editado o Decreto-Lei 477, que era o governo dos militares. E ele proibia os estudantes de discutirem política. Foi a época da ditadura militar que tanto mal fez ao Brasil e que impediu a renovação de lideranças. O estudante era para estudar, não podia conversar de política. E aí se tinha 4, 5 estudantes conversando de política, ia para explicar no DOPS da polícia repressiva do governo da ditadura militar. E aquilo não fez bem para o Brasil. O Brasil ficou sem renovar as suas lideranças políticas. Você não acha que isso impede a formação política dos estudantes? Então, Antero, você deu uma abertura muito boa. Nós não estamos falando nem de ditadura e nem de arena também, né? Nós não estamos falando da ditadura nem daquele período. Nós também não temos probabilidade quase nenhuma de ter ditadura no Brasil novamente, no sentido militar, que nem já foi outras vezes. A democracia ela está muito mais forte, os parlamentares estão muito mais fortes no aspecto federal também, e mesmo que o Michel Temer renuncie, ou seja, sofrido mais um impeachment ou qualquer outra reforma, eu acredito que nós vamos ter um outro presidente, ou de forma indireta ou de forma direta, e a democracia e a Constituição será respeitada. Aquilo que aconteceu no passado, hoje a internet já não permite que isso aconteça nos dias de hoje. Até porque qualquer um que tentar ser ditador sobre o Brasil, a própria internet vai conseguir, junto com toda a manifestação da sociedade, depor a pessoa e vai ser uma guerra civil muito difícil. Eu acho que não é por aí. A escola sem partido não tem o interesse de proibir que se fale de política nas escolas. Muito pelo contrário. A escola sem partido limita que se polarize dentro das escolas, que se partidarize. É diferente. Falar de política é muito saudável. Tem que falar nas escolas, no pátio, tem que falar em qualquer lugar. Mas sendo a política não é politicagem, você sabe muito bem disso. Eu chegar dentro da escola, falar que eu tenho um assunto de geopolítica, um assunto de geografia, esse governo golpista, esse governo ilegítimo, não um golpe constitucional, ele tem que respeitar que foi falando que Tá. E o que o seu projeto propõe de fato? O nosso projeto propõe que as disciplinas sejam respeitadas. Por exemplo, se você vai falar sobre matemática, aquela aula é matemática, a não ser que tenha um fato muito sério para discutir alguma coisa sobre o que aconteceu na sala, na escola ou no seu ambiente, eu acredito que deva da aula ter matemática. Essa é a finalidade da proposta, essa é a finalidade da grade. Da mesma forma, o projeto é amparado em 3 pernas. Não se deve falar sobre política partidária dentro da sala de aula. Não se deve doutrinar as crianças sobre a sua religião. A minha fé é minha fé. Eu não tenho que chegar em sala de aula e determinar que minha fé seja a fé dos alunos. E olha que eu venho do Partido Social Cristão, defendendo uma ideia de igualdade, onde dentro da sala de aula não deve ser doutrinado as crianças. Eu acho que quem deve ensinar sobre a fé são os pais, é a igreja, a função de onde aquela criança vai. Tem alguns professores que chegam em sala de aula e querem doutrinar os alunos. E também as questões da sexualidade. Eu também acredito que a sexualidade da criança deve ser responsabilidade dos pais, a não ser que tenha alguma grade curricular, alguma disciplina que fala sobre a questão de comportamento sexual. Mas alguns professores usam da sua plateia cativa, que é a sala de aula, e tentam doutrinar os alunos falando que determinada
comportamento é o ideal, determinado comportamento é liberal, determinado comportamento é certo, errado. Eu acho que não é por aí. Eu estudei muito tempo em escola pública e me orgulho disso. Aqui em Cuiabá estudei no Nino Povas e outras escolas do interior do estado, mais especificamente em Santo Antônio do Leverger, onde eu tive a minha infância. E todos os professores que eu tive em sala de aula, principalmente os professores de história, eles trouxeram a sua bagagem de conhecimento, porque é muito difícil você separar o conhecimento do professor, a sua ideologia de como ele vai repassar. E eu tive professores radicais, professores extremistas, professores que eram completamente contra o capitalismo, e isso só enriqueceu a minha formação. Não sou reacionária, não sou filiada a partido político nenhum, mas eu tenho as minhas ideias, tenho os meus pensamentos que, de certa forma, enriqueceram, seja para eu concordar ou para eu discordar daquele momento. E não era uma ditadura militar, não era mais a ditadura militar, tô falando de 88, 89, 90. Então, assim, não seria também retirar esse pensamento político da sala de aula, não seria você podar as pessoas de também pensarem, de concordarem ou discordarem do posicionamento do professor, porque esse confronto de ideias é o que enriquece o conhecimento, é o que faz com que você concorde ou discorde com alguém, com que você formule, formate e consolide o conhecimento. Não é retirar esse contexto do aluno e enfraquecer o seu pensamento político futuro. Olha, bom, vou dar um exemplo para começar. Em sala de aula chegou um professor, e isso aconteceu, tá? Em sala de aula chegou um professor e ele começou a falar que foi pego os áudios do presidente Michel Temer junto com a JBS. Ele foi compartilhar essa informação no dia depois do escândalo. Isso comoveu todo mundo, era natural que compartilhasse essa informação com todos os lugares. E aí ele chegou em sala de aula, falou para o aluno da seguinte forma: até que enfim esse governo ilegítimo, esse governo golpista, esse governo não sei o que, foi pego com áudio da JBS. Alguém que vinha defender não sei o que, coisa e tal, o impeachment da presidente Dilma estava errado, porque a presidente estava no seu direito, eles fizeram isso pelo golpe e não sei o que, e começou a falar isso dentro da sala de aula. E determinado, um aluno chegou e falou para o professor: mas professor, o áudio do Michel Temer com a JBS não tem nada a ver com o impeachment da Dilma, que foi constitucional, outras pessoas votaram. Assim como a gente gostaria que também fosse caçado o Aécio, fosse caçado todos os outros que estão errados. Quem se corrompeu tem que ser caçado. Aí a Dilma falou: não, mas não conseguiram comprovar o triplex, não conseguiram. E aí começou esse bate-boca entre o professor defendendo as atitudes da Dilma e do Lula e querendo também prejudicar os outros, que também não vejo nada demais querer prejudicar os outros no sentido de eles estão errados, eles têm que ser punidos, mas defendendo que a Lula e o Dilma estão corretos, enquanto o aluno tenta justificar que aquilo que é constitucional, aquilo que é o correto entre os parlamentares, mesmo que o parlamentar vote de acordo com a consciência dele, mas errado, mesmo que ele faça isso, certo ou errado, é um direito constitucional. E aí, de repente, o professor começou a atacar o aluno e ridicularizá-lo, falando que aquele aluno, dentro de sala de aula, ele era um aluno, como dizer, coxinha, que só porque a família dele era um pouquinho melhor que a dos outros, ele não sabia respeitar direito, e começou esse confronto que não é muito bem de ideias. Tendo em vista que um aluno, que nós temos hoje naturalmente dentro da sala de aula, não tem a formação acadêmica, não tem formação filosófica, não tem uma capacidade, às vezes, nem de argumentação. E você tem um professor que está um pouco muito mais preparado do que ele. Você colocar o debate político é você jogar informação para aquele aluno e deixar que ele faça uma reflexão sobre isso. Talvez você teve professores melhores do que esse aluno que teve um confronto partidário. A ideia não é censurar o professor dentro de sala de aula, muito pelo contrário. É limitar que ele não exponha, dentro daquele conhecimento que ele quer compartilhar, apenas o seu ponto de vista político partidário. Já pensou se o William Bonner começa a falar sobre a matéria da JBS no rádio, na televisão, no Jornal Nacional, e de repente ele fala, primeiramente, fora Temer, e depois ele começa a falar sobre o negócio da JBS? Antes dele dar a notícia, ele começa a expor sua própria opinião, queimando a notícia que ele vai dar.
o jornalismo, de certa forma, deveria ser imparcial, a não ser programas de comentário, de opinião e tudo mais, que são linhas diferentes. Mas o jornalismo ter opinião não tem problema nenhum. Não, eu também não acho, mas eu acho que o jornalismo ser só parcial, aí é um problema, né? Não, parcial sim, mas tem que dar todas as informações. Eu acho, por exemplo, que o professor que chegar na sala de aula e falar, olha, existiam alguns partidos no Brasil, a UDN extinguiu ela, eles vão saber que a Constituinte foi feita depois, mas que virou um ladrão. Ué, qual o problema de falar isso, sendo que a população brasileira sabe perfeitamente que tem muitos condenados por essa roubalheira sistêmica que aconteceu no governo brasileiro. Uhum. Então, contra isso, o senhor não está, não? Não. Isso aí pode... Não, assim, eu acredito que existe... Mas é de difícil controle isso. Eu também acho que o professor querer impor a sua opinião ao aluno é demais, né? Ele podia, no máximo, sugerir alguns textos para o aluno ler. Então, eu acredito o seguinte... Quem? Ouvinte? Afonso do Ribeirão do Lipa. Afonso do Ribeirão do Lipa. Ele quer falar contra nós ou a favor do Abílio? A favor de quem, Afonso? Bom dia, tudo bem? Bom dia, até o vereador está extrapolando. Tem coisa melhor que ele ligar para nós, por Cuiabá, que é o coletivo. Você é professor, não, né? Não, Então fala. mas eu ouvi seu há muitos anos, viu, até? Com muita honra para mim, sabe, Afonso? Acompanha a notícia de sempre e tudo. Opa, que bom, Os seus Afonso. comentários eu estou acompanhando passo a passo. Tá bom. E quando você discordar, pode puxar a orelha também. Não, claro, até é o seguinte, pelo amor de Deus, ele tem que deixar o aluno formar, o professor formar o cidadão do amanhã. Olha, cortar a política dos colégios, não, pelo amor de Deus, vereador. Se o senhor brigar pelo coletivo, eu vou parabenizar o senhor. Não estou ganhando um tostão. Mas quando for esse tipo de coisa aí, pelo amor de Deus, vereador, a base do senhor tem que orientar o senhor. O senhor está mal orientado. Até amanhã, se Deus quiser. Não, amanhã não tem programa. Amanhã não. Até segunda. Você quer pôr eu para trabalhar sábado, Afonso? Já tá bom demais de segunda a sexta. Não dá essa corda no Zé Dorileu, não. Muito obrigado, Afonso, pela participação. Bom, tá aí a manifestação do Afonso. Não, natural, né? A manifestação dele é natural. Principalmente porque é alguém que ainda não compreendeu o projeto e não entendeu ainda sobre ele. A ideia do projeto não é proibir que se fale de política dentro das escolas. É proibir que se partidarize, dizendo que o partido tal é o bom, dizendo que o partido tal é o ruim. Falar de política, eu acho que ela tem que ser, primeiramente, onde tem que estar a formação filosófica, a formação social do cidadão. E isso eu gostaria até que tivesse a educação moral e cívica, por exemplo, que a criança aprendesse que é preciso respeitar o próximo, é preciso amar o próximo, é preciso respeitar as leis no sentido do trânsito, é preciso respeitar a cidadania, é preciso respeitar o servidor público, é preciso respeitar todo mundo. Eu acho que esses princípios e valores, eles não têm. Sabe o que é, professor? É que a gente lutou, nós democratas, a vida inteira para que nós tenhamos uma escola livre. Uma escola onde a pluralidade de pensamentos possa circular dentro da escola. Mas ela é livre? Porque a educação brasileira, ela já foi vítima da ditadura. Então tá, se a escola é livre, faz o seguinte, eu te desafio. Não, ela precisa ser livre. Não, se ela é livre, eu te desafio. Ela precisa ser livre, porque nós temos que ter... Veste a camisa do Bolsonaro e vai na UFMT. Não, mas queria ter a minoria lá, o que é um direito dos caras de não gostar do Bolsonaro. O Antero, né? A realidade ela é um pouco diferente até. Nós temos muitos vídeos na internet, tem muitas matérias na internet, colocando sobre essa questão, onde alguns grupos de algumas escolas, algumas academias, elas são tão polarizadas no sentido de uma política de ódio, no sentido de formar de professores que formam alunos quase que forma militância, tanto de esquerda, quanto de direita, quanto qualquer um. E em vez de ensinar a pessoa a ter o discernimento de pensar o que é bom e o que é ruim, acaba doutrinando muitos alunos, dizendo
aquilo que é bom no ponto de vista dele e o aluno deve seguir. Mas nesse ponto eu acho que a esquerda é mais generosa com o pensamento alheio. Eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, é mais doutrinador. Eu não vejo nenhum professor em sala de aula doutrinando o Bolsonaro. É difícil. Não, eu acho o Bolsonaro mais doutrinador. Não, mas eu não estou defendendo o Bolsonaro ou qualquer um outro. Eu estou dizendo os dois extremos do problema. Um é o extremo de defender que mesmo que alguém roube, mesmo que alguém esteja envolvido em diversos casos de corrupção, por causa das políticas sociais ele é a pessoa ideal. E o outro é mesmo que seja extremista, mesmo que seja brigão, mesmo que seja autoritário, por questão de falta de organização do povo, ele também é a questão ideal. Eu estou dizendo que nós não devemos polarizar as duas coisas. Nós devemos passar para o aluno o conhecimento, a informação, para que ele tenha o discernimento de escolher. E isso eu acho que a gente ganharia muito mais educando o aluno filosofia, por exemplo. Eu acredito que se o aluno começar a ter compreensão de filosofia, ele vai ter uma compreensão social de escolher muito melhor do que eu simplesmente ficar apresentando candidatos em partidos políticos. Diego da onde? Várzea Grande. Várzea Grande. Tem mais ouvinte aqui, querendo te aplaudir ou nos vaiar. Vamos ver aí. Diego, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão vindo. Obrigado pela ligação, Diego. Qual que é a opinião? Sobre a questão que ele está discutindo, eu sou universitário da UFMT. E aí? Eu fiz uma disciplina lá, né, que eu faço licenciatura na UFEB, lá de onde do blog você está falando. E teve uma professora lá que eu falei que a imprensa, a função da imprensa é transmitir informação. E ela disse que não. A função da imprensa era burlar, era manipular as pessoas que estavam assistindo, ouvindo. Então, assim, ela foi a favor dessa questão. Ela é de esquerda, né? Então, ela quis, no decorrer do curso, no semestre, ela quis impor o pensamento dela para a turma. E, assim, eu fui contra o pensamento dela e eu fui atacado. Entendeu? Então, uma boa proposta do vereador. Tá certo. Então você está apoiando a proposta do vereador, né? Sim. Tá certo. Muito obrigado pela ligação, Diego. Portanto, tá aí a opinião do Diego, apoiando a sua proposta. Então, eu acredito que existe muitos A professora acredita que tem que manipular a informação. Quer dizer, eu não sei se foi bem assim, não estava lá na sala de aula, né? Mas, em todo caso, eu não acredito nisso, não. Mas olha, sabe o que eu gostaria, Antero? Que nós pudéssemos um dia, eu não digo nós, eu e você, mas eu digo que... Paulo Salem. Tá, tem mais gente aí falando. Isso aí já parabenizou. Você tá bom demais, parabéns, Diego. Agora vamos ver aqui o Paulo Salem. Olá, Paulo Salem, bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, vereador. Bom dia a todos aí da rádio. Antero, parabéns pelo programa. Ouço todos os dias pela manhã. E muito obrigado, Paulo. Aí pelo debate que você tem colocado no ar, viu? Muito importante isso aí. Quanto ao projeto do vereador, primeiro queria dizer que eu tenho uma preocupação porque não é tão fácil aplicá-lo em sala de aula. Até porque os limites aí são muito próximos, né? Então fica perigoso você vedar ou acabar na prática proibindo um debate que talvez seja importante. Mas eu creio também que precisa de um limite. E nesse sentido o vereador tem razão. Eu tenho visto e conheço casos práticos de professores que entram em sala de aula e defendem a sua ideia de tal forma que ele foge do foco da matéria principal que ele tem que fazer. Eu, por exemplo, já tive grandes debates nesse sentido, porque não concordo. Eu acho que o professor tem que entrar em sala de aula para cumprir aquela disciplina para a qual ele está determinado a fazer. Ele não pode agir de maneira diferente. Então, nesse sentido, eu creio que o projeto é importante, mas tem uma preocupação em sempre dizer que nós não podemos tolir o debate, porque o debate é importante. Ele tem que ficar circunscrito a uma matéria daquele determinado professor. Então, o professor de história, por exemplo, tem que debater. O professor de português vai chegar a atacar alguns pontos. E esse limite me preocupa bastante. Mas, no geral,
eu aplaudo o projeto do vereador. Eu creio que nós precisamos trabalhar essa questão com mais seriedade. Tá bom. É esse o meu posicionamento. Um abraço, Antero, bom final de semana para vocês. Parabéns aí pelo programa. Tá, e para nós a sua opinião é muito importante. Muito obrigado, Paulo. E aqui estão chegando algumas mensagens também, vereador. Bom, pode mandar. Bom dia, parabéns, vereador, ótimo projeto. Temos que cuidar melhor das nossas crianças. Escola é coisa séria. Política deve ser discutida a partir do 2º grau. É a opinião do Valdemar Schultz. Porque aí o cidadão está mais bem informado, né? Aí vem aqui um assim, Antero, meu futuro deputado. Opa, já está me candidatando, não estou nem filiado. Me responde uma pergunta. Com 2 bilhões daria para pagar a RGA? Você vai estar numa fria para responder essa pergunta. Bilhões, professor Belo. Esse vereador não tem nada para fazer. Ele é o professor Belo, ele é professor da IFMT, do Instituto Federal. É outro lugar muito difícil de se andar. Aliás, uma das maiores escolas. Uma das maiores escolas, uma das mais boas, politizadas. Não, uma das boas escolas de Mato Grosso. Uma das boas, já foi melhor. Hoje ainda é uma boa escola, mas já foi uma escola muito melhor do que é hoje. Olha que eu tenho o maior respeito pelo IFMT. Eu tenho o maior respeito pelo IFMT. Como a nossa universidade também é a melhor universidade, né? Assim, a Universidade Federal. Algumas coisas a gente perdeu muito, Antero. A grade curricular no Brasil, principalmente das escolas de ensino médio, por exemplo, porque hoje elas estão ali do 9º ano, do 1º ao 3º ano, elas perderam muito um pouco. Às vezes fica só preocupado em qualificar pessoas para passar no vestibular e só ensina a como responder questões ou fazer matérias e tudo mais e deixa de formar ela para a vida, né? Então, assim, a formação para a vida é o que eu falo, falta filosofia, falta educação moral e cívica, falta conteúdos que consigam formar melhores cidadãos. Hoje nós estamos formando pessoas que são treinadas ou adestradas para as coisas. Adestrada para votar, adestrada para passar no Enem, adestrada para arrumar um emprego. Mas você não ensina a criança ou adolescente a pensar. E para ensinar a pensar, você não pode mostrar só um lado da coisa. Você tem que ensinar ela a avaliar qual é o lado melhor. E precisa ter informação para isso. Você é uma das pessoas que eu vejo que tem muita informação. Porque você deve ter tido uma boa base. Você deve ter tido pais, professores, amigos e pessoas que te passaram uma base onde você conseguiu refletir melhor e tomar decisões melhores. E a política, quando você entrou nela, assim como eu entro, a gente vive confrontando lados, né? A gente vive confrontando qual é o lado melhor para a gente escolher, qual é a decisão melhor para tomar. Eu acho que essa é a ideia do projeto Escola Sem Partido. Ajudar que a criança aprenda a disciplina e aprenda a pensar. Tá, ok. Tem mais mensagens chegando aqui. Bom dia. Por que o vereador não marca uma audiência pública para discutirmos essa proposta? Já marcamos. Concordo com alguns pontos da proposta dele e acho que o melhor é a conversa. Paula Toledo. Porque a falta de respeito em Mato Grosso ainda é muito preocupante. Então, marcamos a audiência pública, estamos esperando ser definida a data pela Câmara Municipal. E aí a gente vai convidar toda a sociedade, inclusive você está convidado para ir lá participar. Tá bom. Professor, quase chama. Você é professor? Não, não sou. Não é não? Então tá bom. Então, vereador Abílio, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Se eu não tiver feito alguma pergunta, algum esclarecimento importante, por gentileza, faça agora. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando isso com a sociedade. Eu acredito que é um projeto polêmico, eu sei disso. É um projeto difícil da população, às vezes, compreender, então por isso é necessário muita conversa mesmo e muita explicação. A gente não quer tolir a liberdade de expressão ou a liberdade de ensinar, que é melhor do que a liberdade de expressão dentro da sala de aula, é a liberdade de ensinar. Se você tem uma disciplina, vai lá dar aula aquela disciplina, capacite o melhor o aluno possível, mas não atrapalhe a aula defendendo apenas as suas ideias ou a sua forma de pensar. Ensine a pensar, compartilhe o pensamento. Vereador, muito obrigado pela sua entrevista.